Oi, meu nome é Davi Dupin e esse é o dia 6 do Diário do UX. Bom, o tema de hoje são as Design Sprints, que são basicamente uma forma ágil de você resolver problemas de design, você solucionar desafios que a sua empresa tá passando naquele momento. Então, você junta uma equipe multidisciplinar capacitada para resolver um problema específico em um curto período de tempo e já testar essa solução para você agilizar o processo. Porque se você tiver com um problema que você não validou ainda e você já for desenvolver ele completamente de ponta a ponta, você vai demorar talvez meses para terminar isso sem ter um feedback do usuário. Então você vai gastar meses num projeto que pode ser que dê errado. Então, se você não usa sprint, você aumenta os seus riscos no final do projeto. E essa metodologia de sprint é dividida em 5 fases, que vão servir para você compor ali a sua sprint e resolver esse desafio de forma ágil. A primeira delas é entender, a segunda é idealizar, a terceira é decidir, a quarta prototipar e a quinta e última testar. Então, no começo, quando você vai entender, o processo é o seguinte: você junta toda a equipe, uma equipe multidisciplinar com várias capacidades diferentes, júnior e sênior, todo mundo junto ali, para entender globalmente o problema. Então, todo mundo vai discutir, todo mundo vai levantar pontos de acordo com as preocupações de cada área. Então, nessa fase, todo mundo vai levantar o que é mais importante para a sua área e assim todo mundo fica ciente do que precisa ser levado em conta na hora da Design Sprint. A segunda fase, que é a ideação, você vai ter esse desafio muito bem definido pelo sua equipe, toda a equipe vai estar entendendo o problema de diversos âmbitos, diversas áreas. E na hora de idealizar é a hora do brainstorm, é a hora de todo mundo focar em achar possíveis soluções. Você não precisa achar uma solução milagrosa, mágica, nem perfeita nesse momento. A ideia é ir soltando ideia. E se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, se a gente fizer aquilo outro. E ir acumulando várias ideias ali, para depois, na terceira fase, que é a fase de decidir, você pegar todas as soluções que foram listadas e ir filtrando até você encontrar uma solução que aparente ser a melhor naquela ocasião, para que vocês foquem em uma coisa só e consigam desenvolver a solução num curto período de tempo, né? Então, com isso, você vai para a fase 4, que é a prototipação. Então, com isso, você já monta wireframes, monta protótipos de baixa, média e alta fidelidade, até você ter algo que seja possível do seu usuário validar. Então, pode ser um protótipo no Figma, pode ser até mesmo uma versão inicial de código no site já, caso seja possível. Mas a ideia é você ter algo que você consiga mostrar para o seu usuário e que ele vá te dar um respaldo válido. Então, é bom que você tenha uma coisa, se não for já em código, mas muito similar à experiência que seria o usuário se ele tiver em código. Então, o ideal é você já prototipar em alta fidelidade, se for apresentar o protótipo para o seu usuário. E aí a quinta fase, que é extremamente importante, que são os testes, é você ter um grupo de usuários ali que você pode testar, validar o seu produto dessa sprint, né? Então você vai rodar, vai pedir para o usuário fazer determinada tarefa, vai avaliar o comportamento do usuário na sua aplicação e com isso você vai ter o resultado final da sprint. Não necessariamente a sua sprint vai resolver o problema do usuário de primeira. Acontece de às vezes você precisar fazer outra sprint para reformular ali, aí vão ter que analisar de novo o que aconteceu, o que deu errado e refazer o protótipo e testar de novo. É um processo contínuo, mas na sprint você já conseguiu fazer um MVP ali, fazer uma coisa rápida para você validar e se der errado você já consegue retomar isso
num curto período de tempo, porque se você passasse meses codando uma parada que está errada, então a ideia seria de você economizar esse tempo para você não gastar vários meses codando uma coisa que não é o que o seu usuário quer. E com isso você tem vários benefícios que são, além do foco do usuário, essa minimização de riscos, tem uma maior distribuição horizontal da empresa, porque você consegue fazer valer a opinião de todo mundo, você consegue ouvir diversas opiniões, todo mundo tem voz ativa numa sprint, na hora de entender, idealizar, decidir, todo mundo está participando do projeto como uma equipe realmente, não é algo muito hierarquizado que o seu chefe mandou, você só aceita e faz e pronto. Então você tem todos esses pontos que facilitam o processo de prototipação, de UX design como um todo. Para fazer uma sprint, você tem algumas coisas que devem ser planejadas para que tudo ocorra bem. Então, você já precisa ir planejando desde o começo a pesquisa com o usuário, já buscar usuários disponíveis para fazer essa pesquisa, pensar num roteiro, coisas que seriam relevantes você perguntar ali, coisas que você quer descobrir. Então, a pesquisa deve ser pensada desde o início e vir sendo construída conforme o projeto vai avançando. Além disso, é muito bom que você tenha experts na sua idealização da sprint para que você tenha uma visão mais ampla. Então, chama os sêniors da empresa, pede para eles ajudarem ali a vocês tomarem as melhores decisões de acordo com a experiência deles. Com certeza vai ser muito benéfica, né? Com isso, você precisa também organizar a logística para estar todo mundo ali engajado, dedicado e focado nessas reuniões, nessas fases, nessas etapas da sprint. Então é essencial que você separe ali de forma prática um lugar que seja bom para todo mundo, que todo mundo tenha boas condições de participar, de ouvir, de falar, sem barulhos externos, que tenha ali pausas programadas para beber água, para fazer um lanche, para sair para algum lugar, almoçar e voltar depois, tudo estando bem esquematizadinho com questão da logística. Você precisa estabelecer regras para a reunião, então tem muitas empresas que deixam o celular na entrada, ou muitas pessoas na empresa que deixam o celular na entrada. Então a ideia é tipo assim, você veio para essa reunião para debater isso aqui, então vai ser foco total nessas ideias. Então o celular fica de fora durante ali 3, 4 horas para vocês pensarem no problema de forma bem focada mesmo, pensar apenas nisso, e depois você vai e volta, pega seu celular e faz suas coisas. Alguns têm algumas quebra-gelo, algumas dinâmicas que fazem no início das reuniões, para que todo mundo entre alinhado e concentrado. Então, esse tipo de regras você pode planejar com antecedência, inclusive distribuir papéis para cada um da equipe. Então, você é responsável por vir com uma ideia de tal coisa, você é responsável por pesquisar o contexto de tal problema. Então, tudo isso pode ser planejado com antecedência para que sua sprint seja mais eficiente. Além disso, tem o planejamento pós-sprint, que é você planejar sprint retrospective, que vai ser quando você terminou a sprint, você analisar o objetivo da sprint foi concluído, se sim, por quê, se não, por quê, quais foram os impedimentos da sua equipe. Então, fazer toda essa análise desse processo de sprint também faz parte do planejamento, para que os erros cometidos nesse sprint não se repitam na próxima e os acertos possam ser ainda melhorados nas próximas sprints. Então, essa é a ideia geral de como funciona uma sprint, de como ela é planejada no nível macro. Depois a gente vai ver como que o UX Designer Júnior, como que você vai colaborar nessas sprints, né? Qual que é o seu papel em uma sprint dessa, em quais partes você se mostra mais ativo, em quais partes você precisa parar um pouco, escutar,
Você é responsável por essa logística toda que eu falei? Então, todos esses pontos vão vir no próximo dia de vídeo, que é já uma análise mais real de como você vai viver essas sprints.